quinta-feira, 30 de maio, 9h46. Vou tentar fazer esse vídeo, para deixar gravadinho, tudo certinho, conforme eu conheci as coisas. Quero falar com vocês a respeito do universo de Deus, como foi feito e o que sucedeu para que ele construísse todo esse universo aqui. Vai ser, para vocês vai ser muito absurdo, muito chocante, mas é a pura realidade. No princípio, o universo de Deus aconteceu naturalmente. Conforme os elementos interagiam um com o outro, foi criando uma espécie de resíduo. Coisas assim, mais ou menos, acúmulo de matéria. E é como se você, como se tirasse pele morta, sabe? E essas peles mortas se tornaram, como se fosse pele morta, se tornaram organismos vivos. E esses organismos foram crescendo, multiplicando, cada um segundo a sua forma, e foram tornando cada vez mais adiantados, até chegar no que é o universo de Deus. Só que o universo de Deus foi muito... do mesmo jeito que você olha para a Terra, que você vê as coisas ruins e as coisas boas, no universo de Deus também. Só que no universo de Deus, Deus é realmente um regente total e absoluto lá. Mas tem um segundo que é considerado, chamamos de segunda força, mas que de força não tem nada, porque ele só era mesmo invejoso. Ele não suportava que Deus fosse tão diferente. E Deus, na sua juventude, na sua infância, os elementos perceberam Deus e queriam saber de onde vinha uma energia que era tão boa, uma coisa tão boa, e descobriram Deus e elevaram Deus a nível de elemento junto com eles, quiseram Deus junto com eles. E assim foi. Só que isso era no secreto de Deus, só entre ele. O filho dele sabia, mas nunca tocou no assunto com ninguém. E tudo que se encosta com Deus se multiplica, cresce, sara, fica bem, né? E a segunda força, que eu não sei o que a segunda força é de Deus, ela é muito parecida com Deus na aparência, mas o coração dela ficou doente. E ela sentia inveja e fazia muitos planejamentos para destruir Deus. E acabou que ela contaminou com essa moléstia. Deus chama isso de moléstia grave, chama o mal de moléstia grave. E aí então ela tomou posse da metade do universo de Deus, contaminou a todos, e também contaminou o mundo de Deus. Porque Deus não tira de você aquilo que você quer, de jeito nenhum. E aí então o universo de Deus começou a se deteriorar cada vez mais, que a ambição, tudo quanto é tipo de incúria tinha no mundo de Deus. E então, quando chegou um certo período, o mundo dele foi destruído. Os elementos de lá não quiseram mais o universo, não quiseram mais aquilo. E num dado tempo da batalha entre o bem e o mal lá em cima, as duas metades do universo, a segunda força usou uma força muito brutal, muito horrível, e uma tecnologia muito extraordinária, e deu aquele estrago muito grande. Os elementos se engajaram naquele estrago e acabou com a parte física. Eles foram lançados, todos eles de uma vez só, na parte espiritual. E aí eles morreram. E aí Deus, sem saber, sem poder fazer nada, porque conversando com os elementos não quiseram eles de volta, porque eles, quando estavam na parte física, eles eram como os médiuns. Eles tanto ficavam na parte física como na parte espiritual. Eles conseguiam atravessar de um lado para o outro normalmente, como se você abrisse a porta da tua casa e saísse para a rua. Para eles era absolutamente normal isso. Só que a segunda força desrespeitava muito a parte espiritual. E ela mexia de lá para cá e daqui para lá. E aí começou a complicar muito as coisas. E então, em dado momento, a segunda força se achou capaz de ser melhor que Deus
Então, tentou tomar posse de algumas coisas e acabou dando errado. E no estrago que ela fez, os elementos resolveram se engajar naquele estrago e destruir tudo de uma vez. O universo físico de Deus foi totalmente destruído. E, desculpa. E aí, a parte espiritual, a segunda força tinha tomado muito da parte espiritual, mas muito mesmo. E aí Deus, então, a parte espiritual estava correndo risco de desaparecimento também, porque os elementos espirituais não estavam suportando. E Deus, tudo que Deus toca é vivo. Então, Deus pegou e foi aos elementos do universo dele para tentar construir de novo. Os elementos não quiseram. Aí ele veio para o universo aqui. Aí ele rompeu o universo lá em cima dele, o chão lá em cima, e desceu aqui para baixo. E o primeiro contato que ele teve foi com as trevas e com a água. Aí ele tocou o pé na água e pediu licença. E os elementos, ao sentir a presença dele, quis saber o que era. E ele então se comunicou com os elementos. E os elementos achou extraordinário, porque nunca tinha visto nada igual. Achou maravilhoso, extraordinário. E também não conheciam a parte espiritual deles, né? E aí então Deus falou, contou tudo para eles o que tinha acontecido e trouxe eles até aqui em cima para ver, né, o ocorrido. E então os elementos se compadeceram de Deus, gostaram demais de Deus e se sentiram muito confortáveis e muito bem com Deus. E aceitaram e trouxeram Deus aqui para o meio. Trouxeram Deus para o meio. E o universo lá em cima não é como a NASA mostra, de jeito nenhum, não é. O universo lá em cima é extremamente escuro. É uma coisa extraordinária. Você vê as estrelas ao longe de você, desse jeito que está aparecendo aqui, nesse fundo, e você lá, você não consegue enxergar nem a sua própria mão, não consegue enxergar você mesmo quando você está lá. E o silêncio é extremamente absurdo. O silêncio é uma coisa extraordinária, como nunca vi na vida, porque eu estive lá. E quando você está no espaço, a primeira coisa que você sente é a falta de som. É como se você não tivesse ouvido. E você não consegue se ver. Você vê as estrelas ao longe de você, mas você não consegue se ver. Para você conseguir ver você, você tem que estar perto de uma fonte de luz, como por exemplo, chegar perto da Terra, você consegue se ver. Mas longe dela, afastou dela, que a luz dela não te alcança, nossa, você não enxerga nada. Nada, nada na tua frente, só as estrelas ao longe. E aí o silêncio é total absurdo. O silêncio é uma coisa extraordinária. Parece que você não tem ouvido. E aí então, você primeiro começa a ouvir os sons do teu corpo. Começa a ouvir os sons da tua boca, os sons de quando você move o braço, a junta, o som da junta, o som do pescoço, dos estalidos do pescoço. Você passa a mão na tua pele, você escuta o barulho da tua mão passando na tua pele, mas do lado de dentro, não do lado de fora. Depois que você acostuma com tudo isso, esse som começa a ficar calmo, o som do teu corpo, o som dos teus intestinos, da tua barriga, é a coisa mais horrível do mundo. Você escuta o teu coração bater, você escuta a pulsação, é uma coisa impressionante. E depois que você acostuma com tudo isso, você começa, aí fica o silêncio normal, como de normal você estando aqui na Terra, descansando, num lugar bem silencioso. Aí você começa a ouvir, fica bem em silêncio, aí você começa a ouvir o som do universo. É a coisa mais pavorosa que você possa imaginar. Você escuta cada ruído que não sei o que te dizer. Os ruídos são horrorosos. Tem ruídos que chega a parecer canto fantasmagórico de voz de ópera, sabe? Grito de mulher, estrondo, barulhos de corrente, assim como se fosse uma corrente muito grande passando dentro de um metal. Um barulho horrível, sabe? Barulho como se fosse de buzina, como se fosse de pum, estalo, ronco. Tem barulho, o primeiro barulho que eu vi foi assim. Eu falei, que isso? E fiquei escutando aquilo foi me dando pavor. Aí a força que estava comigo falou, não se preocupa, acalme-se, é o som do o universo conversa. E os planetas conversam um com o outro porque são vivos, porque é onde Deus toca, fica vivo. É a coisa mais absurda. E
E o frio, o gelado. O gelo é extraordinariamente gelado e o seu corpo absorve aquele gelo e aí você não consegue sentir mais o gelo. Você é gelado, igual o universo. Esse estado de espírito, que eu fui para lá em espírito. E depois você vai andando, de repente você entra numa coisa muito quente, de repente é muito frio, de repente é etéreo, de repente é. O universo é impressionante, de incrível, incrível. E ele é totalmente escuro, igual você está vendo aqui. Não existe lugar assim que você pode dizer assim, ah, lá é muito claro, vou ver como que é aquela espiral. Não existe aquelas espirais que a NASA mostra, aquelas colorido bonito, aquelas coisas, aqueles buracos negros, aquelas coisas. Não existe isso. Nós vimos uma coisa lá semelhante ao buraco negro, mas é um maquinário, maquinário de garimpagem, garimpagem pesada, que é usado pela segunda força, que eles usavam, e nós tomamos. E a Terra, quando você chega mais perto da Terra, a Terra é azul por causa da atmosfera do lado de dentro. Porque o Sol é branco, 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 que nem essa bola que você está vendo aqui. O Sol é branco, branco, branco. E aí a luz do Sol faz com que as gotículas de água, porque aqui dentro da Terra é tudo água, água. A primeira água do universo que você tem contato é a água do útero. A água do útero é a água que te prepara para respirar oxigênio aqui fora, que o oxigênio é água, é um tipo de água. Então, quando você sai do útero da sua mãe, aí o médico faz todo aquele procedimento e você começa a respirar o ar daqui de fora. Por isso a criança respira mais complicado, o som do choro dela é meio rouco, gogo, né? Assim, rouco. E depois ela acostuma a respirar o ar daqui de fora, por isso ela respira muito rápido, porque o ar daqui de fora é muito mais leve do que a água, que é oxigênio, dentro do útero. E aí então, por causa dessa água, aqui fora, as gotículas de água refletem a luz do sol, que é branca. Então, a atmosfera lá em cima é azul, o céu parece azul, mas o céu é absoluto, o domo é absolutamente transparente. Muito, muito, muito transparente. Extremamente transparente. E o gelo que se forma perto do domo, ele é um gelo que ele é quase que etéreo. Ele evapora, ele não pinga água assim, não fica molhado, ele evapora. E é muito perigoso pegar aquilo com a mão. Muito perigoso. Se alguma coisa bater no domo, se não conseguir descer para baixo, o domo, aquilo gruda no domo e ele vai descendo aquilo até na raiz dele, onde tem ó, o gelo ali, vai descendo. Porque o movimento do domo faz com que produza gelo, que é um elemento, o gelo é elemento frio, e produz sal. Então, a atmosfera, depois de uma metade para baixo do domo, o sol começa a ficar amarelo por causa da quantidade de energia que tem aqui, que é diferente. São faixas de energias, assim, são como estradas de energia, fitas de cetim, de todas as cores, muito larga de largura, né? E ela é totalmente comprida. E tem também de som, tem de várias cores. Cada cor corresponde a uma coisa. É uma energia, um tipo de energia. Então, quanto mais baixo você tiver, o sol ilumina cada vez mais amarelo. Mas lá em cima o sol é totalmente branco. Totalmente branco. Bom, aí Deus veio para aqui para o centro, e disse para os elementos, não, quando eles aceitaram Deus, disse para ele: não tenhais nenhum Deus comigo. E eles aceitaram. Então, Deus fez o seguinte: Deus, a primeira vez, ele tirou o material genético do mundo dele, de cada chefe do universo dele. Ele combinou com todo mundo aceitou, todo mundo concordou, foi unânime, porque estava correndo o risco de o mundo espiritual deles desaparecer e eles também. E aí então Deus veio para cá e trouxe a primeiro material genético, deu ruim. E esse material genético desapareceu, sumiu, morreu, meu pai destruiu, Deus destruiu.
E depois ele fez a segunda retirada de material genético, só que ele foi lá no passado, lá no comecinho deles, lá no princípio deles. E ele tirou material genético da época mais pura que tinha lá ainda. Tirou material genético de cada chefe, de cada nação no universo dele. E trouxe aqui para frente. Ele fez duas retiradas de material genético. A primeira retirada de material genético ele tirou e guardou nele, que era dele. De tudo que existia lá. De tudo. E a segunda retirada de material genético, ele retirou e construiu lá em cima todos os planetas. Lá são planetas mesmo. E aqui a Terra, ele só, os elementos, entregou a bola de argila da seca para ele, que quando ele entrou, ele disse que haja uma expansão. Então houve o domo, fez aquela bolha. E o oxigênio entrou em trabalho. E a água ficou plana. E ele andava sobre as águas. Então ele pediu: e apareça a porção seca. A porção, os elementos deu a porção seca para Deus, tudo empelotada, tudo assim, aquela bola de terra, né, seca. E aí então Deus disse: eis que a terra é sem forma e vazia. E aí então ele mergulhou dentro da terra e ele começou a esculpir a terra de dentro para fora. Os elementos deu a terra na forma perfeita para Deus. Deus amou. Ele não tocou, não mexeu, não mudou nada. Ele só moldou tudo. E ele fez como caixa de marimbondo. Pois eu estive lá. Ele fez como caixa de marimbondo. Por dentro, toda a terra é em andares. E cada andar tem zilhões de copinhos de mel. Nesse copinho de mel, onde as abelhas depositam o mel, Deus colocou um material genético, uma nação inteira. E aqui em cima, ele do lado de fora, tem as nações que ele pôs para o lado de fora, e todas elas têm domo, tem sol. E fez a nossa. Quando a NASA fotografa a Terra, ela parece redondinha daquele jeito, porque ele só consegue focar nesse pedaço do domo, que ele só consegue sair aqui em cima, mas ele nunca deu volta em volta da Terra. Então ele fotografa a Terra, ela é plana e é redondinha, perfeitinha, redondinha, e em volta é gelo. E a gente está no centro dela. Antes era como se fosse uma ilha. Só que quando o inimigo tomou posse daqui da Terra, que ele inundou tudo aqui na Terra, a Terra ficou eles começaram a brigar por porções de terra, então eles começaram a dividir, rachar a terra, rachar e mexer na terra, nas placas tectônicas. Isso o inimigo. E começaram a separar os homens, as pessoas. Então, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, era todas as nações do mundo, era um projeto. Era todas as nações que existem no universo acima do domo, todas as nações, inclui as nações semelhantes a ele. Então, ele fez aqui na parte de cima, colocou toda a raça humana aqui. Aí fez outras partes, colocou outros tipos de ser e foi colocando cada um no seu copinho, cada um no seu copinho. E os homens aqui, quando você fala Adão, Adão não é nome, Adão é um projeto. Adão é o que ele significa. Homem é o projeto em andamento, é o projeto, é o nome do projeto para fazer o homem. Então, quando Deus falou, façamos o homem, façamos esse projeto, então ele deu o nome a esse projeto de homem, que é o significado de todo o projeto. E quando terminou o projeto que fez o homem, que ele observou o homem, o jeito como o homem lidava, e ele falou, chamaremos o homem de Adão. E Adão é o que ele significa. Quando ele fala Éden, é o nome da terra. Pó, terra, é o chão que você pisa. Quando ele falou jardim, jardim não é nome, não é um jardim assim, cheio de banquinho, aquelas coisas, nada disso. O jardim é uma selva amazônica na metade do planeta, na parte oriental do planeta, na parte oriental do Éden. E ele disse: plantarei um jardim na parte oriental do Éden. E ele plantou. No oriente do Éden, ele disse. E ele plantou, né? O jardim. Éden não é nome de um planeta, é nome de um universo, é o significado de um universo de tudo. Aqui, a Terra sozinha é um universo.
A segunda força não suportou que meu pai tivesse um universo inteiro, incluindo o material genético dela própria. Ele não suportou. E ele queria tomar a terra de qualquer jeito. E como ele não podia entrar aqui porque os elementos não permitiram, ele usou Satanás. Ele encostou em Satanás. Como Satanás já tinha o que tinha nele, a doença que tinha nele, mas era ocultada nele, né, em Satanás, Satanás já tinha vaidade, já tinha a iniquidade nele, já tinha orgulho, vaidade, arrogância, porque ele era o primeiro ministro de Deus. Ele era muito amado, um ministro muito antigo, um ministro mais antigo, muito amado. E ele acabou que ele entrou no jogo da segunda força. E a segunda força, na verdade, usou a Satanás para entrar na terra, para tocar no material genético dele aqui, para que ele tivesse alguém para espreitar Deus aqui, o movimento de Deus e mantê-lo informado. Só que Satanás, quando tocou no material genético da segunda força e de muitos outros chefes lá, que deram a mesma ordem para ele, permissão, o material genético morreu. A pureza do espírito e da alma não suportou o que a segunda força, através de Satanás, soprou no ouvido dele. O espírito dele e a alma dele voltou para Deus. E ele ficou morto. Só que Deus, quando chegou aqui na Terra, ele fez o avatar primeiro, porque a alma e o espírito estavam guardados nele, nas coisas dele, do universo dele. E ele fez o avatar primeiro. O avatar é o corpo físico. Como Deus tocou no corpo físico, aquilo é vivo. É vivo. O avatar andava a esmo por aí, por tudo quanto é lugar assim, né? Mas ou andava por aí, ou Deus deixou adormecido. Então, quando o avatar estava pronto, Deus trouxe o homem, entendeu? E aí a alma é uma espécie de linhame que liga o espírito no corpo. Não tem como o espírito sair do corpo e nunca mais voltar, porque a alma traz de volta. Não tem como. Então, é uma história muito, muito grande, é uma verdade muito grande, mas para contar, e eu vou tentar fazer isso em vídeos para ver se eu consigo. Bom, quando Satanás tocou no material genético da segunda força, que era uma quantidade imensa de homens, Deus fez um exército gigantesco de cada nação que existe na Terra. Uma nação inteira, de milhões de pessoas. Cada nação, Deus fez. Não é um casalzinho só. Gente, eu não sei como é que vocês podem pensar que um casal, sabe, eu não sei como vocês podem pensar que um casal de, de homens pode ser, sabe, um casal. Você já pensa assim logo no casal, é branco, olhos azuis. Como é que um casal branco de olhos azuis pode gerar nações e nações de outras raças, como por exemplo, a raça negra, a raça amarela, a raça europeia. E outra coisa que eu quero dizer para você, quando Deus fez Adão aqui, Adão não tinha o cabelo preto, não tinha o cabelo loiro e nem olhos azuis. Não, nenhum deles tinha olhos azuis. Nunca teve olho azul aqui, nem verde. Quando Deus fez Adão, esculpiu Adão do pó, ele soprou no Adão o fôlego de vida. E ao soprar veio saliva também. Então, o DNA de Deus está no avatar de Deus, tudo o avatar que ele fez. Então, não é possível Deus fazer, olha só, não é possível Deus fazer, essas fotos, eu peguei as fotos mais aproximadas para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Não é possível Deus fazer uma pessoa, um casal de loiros, de tipo alemão, os dois loiros, olho azul, cabelo claro, e eles parir pessoas negras, pessoas chinesas, pessoas japonesas. Não existe isso. Ele fez um exército de cada raça e língua, vamos dizer assim, que existiu na Terra, que existe na Terra. Entendeu? Então, olha só, são muitos, eles são... E quando Deus fez o homem mais ou menos com a idade de 15 anos. 15, 16, 17. Quando trouxe a mulher, ele já tinha uns 17, 18 anos. Adão não é pedófilo. O diabo é pedófilo, mas Adão não. Então, quando trouxe a mulher, uma criança pequena, e eles cuidavam a moda deles, mas eles andavam entre eles.
tinham relações sexuais entre eles, essas coisas, porque quando Deus falou, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra, isso pegou até em pedra, está entendendo? Então, e Adão observando os animais e os animais crescendo, ele achou que ele poderia fazer isso também, e acostumaram entre eles. E aí Deus olhou de lá e falou, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea e que lhe seja capaz. E ele fez. E demorou, gestou essa criança lá em cima. E aos 3, 4 anos, 5, ele trouxe para Adão. E aí Adão olhou para a mulher e já deu logo o nome para ela. E disse, esta é ossos dos meus ossos, chamá-la-ei de mulher. Porquanto é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamá-la-ei de mulher. Adão deu nome. Deus nunca deu nome para a mulher. Mulher é o que ela significa e do que ela foi feita, o significado dela. Então, quando fala mulher, sabe, é uma coisa que está falando, o osso de Adão, a carne de Adão, o sangue de Adão, a costela de Adão, é a mesma coisa. E aí, quando o inimigo se apossou dela, que Deus descobriu tudo, Adão pegou e olhou para ela e falou assim, chamá-la-ei de Eva, porquanto é mãe de todos os viventes. E eles não tinham se deitado junto ainda. A Eva teve esses viventes com o avatar morto, com o avatar, que Satanás nutria ele com a própria fonte de vida, porque a verdadeira fonte de vida dele tinha ido embora. Por isso Deus não percebeu quando levou o avatar morto lá para cima, tirou o osso do avatar morto, não percebeu que não tinha nele alma e nem espírito, porque estava cheio de vida saída do próprio corpo de Satanás. Por isso Deus não percebeu, ele só tirou aquilo, levou, fez a alma da mulher, juntou lá e trouxe. Entendeu? Porque ele levou a carne lá para cima, e ele tinha que fazer o espírito e a alma. E ele fez, ligou e fez e trouxe. Então sabia que o avatar era morto. Então, aí Deus trouxe a mulher e com o tempo, depois Deus pegou a mulher no pulo, né? E ele reconheceu porque ele perguntou assim, chamou Adão, Adão não veio. Chamou de novo, Adão não veio. Aí ele encontrou Adão e falou, por que eu estou chamando e por que não vieste? Ele falou assim, eu ouvi a sua voz no jardim e tive medo. Porque Deus, quando fez a terra, ele não se posicionou aqui dentro da terra como Deus, como divindade, como isso, como aquilo. Não, ele não trouxe idolatria aqui para cá, nada disso. O homem era neutro, absolutamente neutro, não tinha nem o bem e nem o mal. E não idolatrava ninguém, não conhecia isso. E aí, quando a segunda força veio para cá e Satanás, a segunda força não entrou aqui, mas Satanás, ela entrou através de Satanás aqui, ela se posicionou como Deus aqui, para o povo daqui, né? Todos os elementos. E aí, enquanto Deus fazia a terra, a segunda força destruiu tudo lá em cima, garimpou tudo que podia, porque ele estava pouco se lixando se era o material genético dele. Ele simplesmente queria tomar posse do poder que tinha, que continha as coisas que Deus criou, para avançar contra Deus e tomar tudo que era de Deus. E aí não deu certo, porque ele garimpou tudo lá e depois usou Satanás para entrar. Quando Deus foi descansar, ele usou Satanás para entrar aqui e tocar no material genético dele. E ao tocar no material genético dele, ele trouxe o diabo para cá. Mas o diabo não é homem, criatura. O diabo é um projeto em andamento que se instalou na Terra e vocês desenvolvem ele todo dia. Todo dia. Agora há pouco mesmo eu estava pensando, falei, puxa, o Elon Musk quer vir para cá, que quer lítio, essas coisas para fazer pilha, ele vai tirar o alimento das plantas. E tira, de fato, tira o alimento das plantas. Então as pessoas têm que saber como tocar nas coisas, e a segunda força não deu essa oportunidade para vocês. Então tudo na terra vocês vão tirando, tirando, e quando vocês pensar que não, já não existe mais. E tudo que vocês tocam vira lixo, e a terra não aceita de novo. A terra não aceita. Se você tira o ferro da terra, ela não aceita ele de novo. Se você jogar ela na terra, aonde está o ferro, não nasce planta. Nasce ao redor, mas aonde está o ferro, não. A raiz que toca no ferro, ela morre. Entendeu? Porque o ferro enferruja,
vira aquela coisa e acaba prejudicando, secando a raiz da planta. Ela morre. Então, tudo que você pega e constrói, tudo que você calcula, dá tudo do contrário. Vem tudo contra você, tudo, 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 tudo. É uma coisa impressionante. Bom, aí a segunda força usou Satanás para entrar aqui, entrou, fez a bagunça dela e foi-se, entendeu? E aí a terra ficou imunda, porque quando Deus chegou e descobriu o que Adão estava fazendo, aí Adão falou, ouvi a tua voz do jardim e tive medo porque estava nu. Ele falou, quem te mostrou que estava nu? Aí, por acaso você comeste a fruta de que eu te ordenei que não comesse? Ele falou, a mulher que tu me deste me deu e eu comi. A mente dele abriu. Quando a mente dele abriu, ele viu tudo o que aconteceu com ele em relação à mulher e em relação ao contato com outros seres aqui dentro da Terra. Aí viu o Avatar também, mas não soube que o Avatar já estava morto. Aí chegou na mulher e perguntou para a mulher, por que fez isso? Aí ela falou, a serpente me enganou e eu comi. A mente dela abriu. Aí ele viu Satanás. Aí ele ficou maluco quando ele viu Satanás. Ele viu o estrago que fez, viu a segunda força, sabe? A segunda força ele não tinha visto ainda, porque ela estava ocultada em Satanás. Ela usou Satanás para se ocultar de Deus e se ocultar de toda a criação de Deus aqui na Terra. E aí ele pegou, viu a Satanás e pegou e falou para Satanás que ele, porque ele se transfigurou numa cobra, para que Deus não percebesse que ele estava aqui, ele se transfigurava num animal e ele escolheu a cobra, né? A cobra que não é uma serpente. Serpente é o nome, se você traduzir para o português é corrupção. Serpente, a palavra traduzida significa corrupção. A cobra não tem nada a ver com isso. Adão deu nome para cada cobra que ele viu. Cada cobra, segundo o que ela se manifestava, o jeitinho dela, ele deu um nome para ela. Como, por exemplo, a cobra coral. Fala coral porque ela tem várias cores nela, então chama de cobra coral. Então, ele deu esse nome. E assim foi as coisas. Então, aí Deus pegou, prendeu Satanás aqui e teve que sair da terra, porque ele descobriu a imundície que estava na terra, descobriu toda a humanidade que estava na terra, que era um material genético de fora daqui da terra. Foi um terror para Deus. Ele era um cientista, gente. Um cientista que lutou para que o povo dele, o universo dele continuasse vivo. Só que ele fez a terra aqui para entregar para o filho dele, porque ele já não tinha, já estava muito de idade. Ele fez para entregar para o filho dele, só que o filho dele não trabalhou aqui na terra, nem arcanjo, nem anjo, gente de espécie alguma. Ninguém trabalhou com Deus para fazer o universo? Não. É só Deus e os elementos, entendeu? E aí, quando ele falou aquela palavra, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal, vamos-nos daqui. Ele falou para os elementos, entendeu? Ele falou para os elementos, porque ninguém podia entrar aqui nesse universo. Não, os elementos daqui não aceitavam ninguém com Deus. Ninguém, nem o filho dele. E ele não entregou, não chegou a entregar a terra para o filho dele. Não entregou. Aí ele pegou e saiu daqui, deu as costas e começou a enviar para cá mensageiros para trabalhar a terra, porque a terra é dele. Ele disse para nós, a terra é minha. E falou para nós, se vencermos tudo essa potestade que está aí, ele disse que fará tudo novo. Filho, nós estamos vencendo tudo. O céu está quase todo limpo. A espiritualidade de lá para cá está quase tudo limpo. E estamos encostando aqui na terra, só que aqui nós não podemos mexer. Aqui, Deus disse, não tocai na vontade deles. Tudo bem, entendeu? E então a gente ficou nesse plano de se você, a gente tenta falar todos os dias para vocês, eu vou pelo Twitter, o X, eu vou pelo YouTube, eu vou por todo lugar que eu posso, escrevo, dou resposta, olha, eu entro em tudo quanto é mídia possível e imaginável, mas não tem adiantado. E os primeiros que eu tive contato a respeito desse assunto foi com os jornalistas. Só que na época eu não sabia ainda o que tinha vindo eu para esse mundo. E nós fizemos um projeto, esse projeto é para abranger todo o planeta inteiro, né? Um projeto muito bonito, de um sistema novo, completamente novo. Mas eu não vou tocar mais nesse assunto, não quero falar mais nada, quero deixar vocês conforme vocês estão.
e a gente para por aqui. Eu só quero deixar escrito as coisas como foi. Bom, Deus fez a terra, já está com 35 minutos, Deus fez a terra ficou mais ou menos desse jeito aqui, desse jeito, em andares, né, que ele entrou por dentro. Há muitas formas lá dentro, e quando me levaram, depois que eu descobri que a terra era assim, quando me levaram lá, eu cheguei a ver os pilares, são uns pilares assim, ó, que sustenta um andar do outro. São os pilares assim, coisa incrível. E aqui em cima, no domo, tem uma construção, em cima do domo, tem uma construção que ali é a casa de Deus, é o lugar onde Deus fica, é o trono dele, onde ele fica. É uma pequena cidade, um lugar assim, eu não sei te explicar. E os sentinelas passavam por ali, né, pela essa cidadezinha, para vir vigiar o domo aqui. E tem como se fosse um pêndulo de lá de cima até embaixo, atravessa toda a terra e atravessa além da terra e forma as pirais em volta da terra até em cima. Isso aí eu fiquei vendo, não faz muito tempo que eu vi isso. E tem me lembrado durante essa semana de que jeito que é o formato dela por fora. Ela é igualzinho, igual uma pelota de argila mesmo. Ela é bem parecida com isso aqui. Ela é bem parecida com isso. Muito parecida. E quer ver, tem outra aqui que faz ela ser mais parecida ainda. Cadê? Isso aqui. Ela é mais ou menos assim. Só que ela é assim, não tem essa forma oval assim. A forma dela é meio estranha. Não sei, do jeito que os elementos entregaram ela, Deus pegou e entrou lá para dentro e esculpiu. E o jeito dele esculpir foi dessa maneira, como uma caixa de marimbondo. Só que essa caixa de marimbondo está cheio de entidades muito malignas que vocês não fazem nem ideia. A gente está catando um por um, mas eles são muito, muito. E sabe como que eles tomaram posse de vocês? Na sugestão. Eles sugestionaram vocês e deram para vocês, como eles fizeram com o povo lá de cima, do universo acima do domo, eles atacaram lá, sugestionaram o povo, ensinaram tudo o povo, e o povo vieram pelo caminho que Satanás abriu, desceram aqui na Terra o material genético lá de cima, e em contato com o material genético igual eles, aqui dentro da Terra, que pertence para Deus, e se posicionaram aqui dentro da Terra e em todos os copinhos como deuses. Se posicionaram como deuses aqui dentro do planeta. Você não faz ideia como era infernal isso aqui. Nossa, era a coisa mais terrível que você possa imaginar. Porque o universo aí em cima, Deus fez, entregou na mão de cada chefe, cada chefe recebeu o seu planeta, fechou os olhos e virou a costa. Entendeu? E falou para eles, não tocai neles. Foi só Deus virar as costas e já começaram a tocar no material genético lá em cima. E deu ruim, porque destruiu todos os planetas, não tem um planeta lá em cima que esteja intacto. Está tudo destruído, tudo no pó. E a Terra está indo pelo mesmo lugar. A Terra aqui, o nosso copinho, fica bem de frente com o universo aqui em cima. O nosso copinho. Está invadido de tudo quanto é jeito, que o povo lá de baixo acabou com tudo, o povo do interior da Terra acabou com tudo, e o povo lá de cima. Aqui virou um oásis para eles, porque a Terra sozinha é um útero, um universo, um berçário que não foi construído ainda, o universo, entendeu? Não foi construído, é um universo espelhado. Eu até fiz uma fotografia aqui, consegui uma fotografia, peraí, deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês verem a fotografia, como que é mais ou menos o jeito que é o universo. Aqui da parte de Deus não foi feito, Deus não terminou a terra. Não sei como é que eu falo para vocês. Deus não terminou a terra. Ele foi descansar, porque ele trabalhou o universo lá em cima sem descansar. Sem descansar. E depois também eu vou falar da Torre de Babel, que essa Torre de Babel, aqui ó. Ó, o universo é assim. Você entendeu? Essa parte da bonequinha de estrela, essa aqui é a parte do universo que está feito, e essa parte da bonequinha branca total, sem nada, é a parte, até a Terra, que ainda não foi feita. Elas estão exatamente nessa posição, né? Não com figura humana, né? Estou falando que o universo aqui da menina de estrelinha é todos os planetas que já estão prontos, e aqui da menina totalmente branca, sem nada,
é o universo terra, é a terra que está parada. Deus não construiu, não conseguiu terminar, porque ele fez lá em cima primeiro para trabalhar o dele sossegado, a segunda força não suportou que ele tivesse até o material genético dela, mas foi combinado. Deus falou, farei o universo tudo de novo, com material genético, mas farei uma parte para mim, com material genético igual. E foi o que ele fez. Todo mundo concordou que era importante que Deus tivesse o universo dele, coisa e tal e coisa, e todo mundo concordou. Então Deus falou, feito. E Deus foi buscar material genético, fez todo o planeta, os universos em cima, e o nosso aqui ele não fez, não terminou. Você entendeu? Então, a Terra, quando você vê a Terra, é só um copinho que você está vendo. Não está vendo os outros. Os cientistas já viram que do lado de lá, além do domo, tem terra para plantar. Ô, seus estúpidos, aquilo lá é outro domo de outros seres, outras nações. E o gelo ali entre as duas é uma espécie de quilômetro separado para que ninguém veja um ao outro. E além do mais, a terra é no plano mais baixo do que o gelo, se é que você não prestou atenção. Entendeu? É no plano mais baixo. Você tem que subir uma montanha de gelo para poder pegar o plano do gelo e ir até lá no domo. Você entendeu? Porque a porção de terra está no baixo e o gelo está boiando em cima. Você entendeu? Está em cima. Então, é isso. E eu não sei se vocês vão entender as coisas que eu estou falando. Já está com 41 minutos. Eu vou parar por aqui e depois eu continuo falando para vocês a respeito da terra como ela é. Você entendeu? Porque olha, Jesus Cristo deu, da época que viemos da outra vez para cá, foi dado para vocês alegoria do peixe, porque aqui é tudo água, o que você respira é água. E, e aqui, outra parte que eu vou falar, são extraterrestres que trabalham no nosso mundo. Isso aqui, de cima para baixo, à direita, as primeiras fotos, aqui embaixo de tudo, saiu desfocado um veículo, né? Veículo que eles usam. E aqui em cima é uma nave, que é uma árvore, parece uma árvore grande, né? Aqui na foto do meio, né? Do meio aqui, você vê que tem uma árvore, a mesma árvore com uma luz embaixo. E aí começou a chegar o pessoal, aí o pessoal chegando, tá? Do meio para baixo, você vê aqui da esquerda para a direita, aqui no meio, você vê que a nave está ali, e depois mais à frente o pessoal que vem chegando, depois mais à frente o pessoal já se reuniu quase todo, depois aqui o pessoal já está entrando na nave, aqui já está acabando de entrar na nave, aqui já estão quase para sair da nave, né? Estão vendo? Ó, aí ó, estão chegando, né? E aqui eles já estão todos montoadinhos ali por perto, a nave, e aqui está a nave, só a nave aqui, né? Que chegou aqui, acabaram o trabalho do dia e estão indo, né? E aqui eles já estão, quase todos entraram na nave, e depois aqui já tá ralo de gente, tá quase acabado de gente, né? Com o peso de povo deles lá. Aí a nave vai embora, leva eles para onde tem que levar. Esses verdes aqui são maquinário que eles usam, esses azuis aqui, eles não incomodam ninguém, só que estão, há muitos extraterrestres e humanoides que entraram na Terra, começaram a manipular as coisas aqui. Então, nós temos muitos protetores cuidando de nós aqui, mas só que é muito complicado para eles também. Então, você não consegue entrar na Terra por conta própria a hora que você quiser. Isso daqui são aberturas que eles vêm por aqui com os maquinários. Tem maquinário de chão e tem maquinário de terra. Então, eles abrem essas valas aqui, ó, são túneis que vai lá para os fundos, né? Eu não sei como que eles conseguiram furar os copinhos para passar de um copinho para o outro, sabe por quê? Porque aquilo é quase duro como diamante. É duro demais a terra para você furar. É uma coisa extraordinária a dureza que é a tudo aquilo. Esse daqui foi logo no começo, quando eu fotografava, né? Logo no começo, aqui tem uma turminha que está trabalhando ainda, maquinário verde, né? Então, é assim, pessoal, mas eles não são mal, mas tem muitos que são do mal, né? E são do mal não, que não nos levam em consideração. Nos trata como se fôssemos barata, como se fosse qualquer coisa. E não devia ser assim, porque agora nós conseguimos todo o povo lá de cima para o pai, porque a segunda força não cuidou direito deles,
né? Aqui estão desfocados, que o Google desfoca. O Google não é nosso, o Google é deles. O Google é deles, porque aqui são maquinários, né? E eles trabalham com tranquilidade, não mexem com gente, tudo e tal, só que nós estamos ficando com um problema sério na parte de... Outro dia eu converso a respeito disso, né? Tem muita coisa sendo levada da terra. Não pode, não pode. Porque se a terra, aqui, o nosso copinho, acabar, afundar, nós somos dos pontos principal de Santo Jeová que ele usa para codificar toda a energia da terra, que é a energia da alma, as centelhas de alma que ele colocou aqui. Se o planeta, a Terra, por exemplo, já entrou em contato com os elementos e reclamou os elementos que ela não está suportando mais, a Terra não está aguentando mais. A Terra não. A Terra vai se reconfigurar, ela já se reconfigurou muitas vezes, só que dessa vez ela não quer mais. E aí os elementos disseram para nosso Pai, para Deus, nós não queremos isso aqui conosco, junto conosco. Aí meu pai falou para nós, eu quero tudo do que é meu. E aí nós estamos limpando de lá para cá, tirando todo o inimigo e mandando para a esfera. A gente chama aquilo de esfera, não tem outro nome para dar para aquilo, né? A gente chama de esfera. E os primeiros que eu tive contato aqui no planeta, foi aqui na Terra, foi com os jornalistas da Globo. Mas eles quiseram ficar com a parte quiseram tomar posse da parte de construção que nós fizemos, de projeto que nós fizemos. E não levaram em consideração isso. E começou a florar cada vez mais, porque nós, quando viemos para cá, todas as vezes que nós viemos para cá, Jesus Cristo, todos nós temos, cada vez que nós vem, a gente tem um nome, dessa vez nós chamamos Eranã, e toda vez que a gente vem para cá, a gente precisa descobrir de novo, descobrir Deus, descobrir tudo. Então a gente descobriu e a gente conseguiu chegar até onde nós estamos agora. Agora a gente está perto da parte física. Nós vamos tentar limpar a parte física, para os elementos olhar para nós com outros olhos. Porque uma vez nós pedimos socorro para os elementos, mas os elementos olharam para nós com outros olhos. De certa maneira, eles queriam trocar vocês por nós. Acabar com tudo, ficar conosco aqui. Mas só que nós temos o nosso universo. Aí é outra história também, é outra conversa. E eu sei que vocês não vão acreditar em nada disso, mas é importante que eu fale, para que vocês lá na frente não digam, mas você esteve aqui e não falou nada.